Bem-vindos! Este é o diagrama do iceberg, sobre os vários aspectos da retenção seminal. Para aqueles que não estão familiarizados com o diagrama do iceberg, vamos explorar os supostos benefícios e outros aspectos da retenção seminal, aprofundando-nos e talvez escurecendo a cada nível. A informação apresentada aqui é apenas para fins de entretenimento. Por favor, pesquise todos os estudos antes de decidir. Vamos começar. Nível 1. Benefícios físicos. Energia e vitalidade. O primeiro e mais fácil benefício, que é mais frequentemente relatado sobre a retenção seminal, é o aumento da energia. A libido é uma energia que os homens carregam, a ativação dos órgãos reprodutivos. Na produção e ejaculação, é um processo biológico que requer muita energia, das reservas do corpo. A perda significativa de energia após a ejaculação deve ser conhecida por qualquer homem que já tenha tido relações sexuais ou se masturbado. A energia é o combustível da vida. Disse que a retenção da energia sexual fornece mais energia para todas as outras funções que ocorrem no corpo. A masturbação masculina, na maioria dos casos, resulta em ejaculação do trato reprodutivo. Portanto, pode ser classificada como uma atividade reprodutiva. Sabemos que as atividades reprodutivas exigem muita energia, e em muitas espécies de plantas e animais, o uso dessas energias afeta negativamente a longevidade geral do organismo. Vamos aprofundar a conexão fisiológica, à medida que a apresentação continua, mas neste momento. É razoável supor que os benefícios energéticos derivados da retenção seminal têm uma origem fisiológica e não vêm de qualquer efeito placebo psicológico. O rosto. Um rosto radiante é outro benefício frequentemente atribuído à retenção seminal. O rosto revela muito sobre a condição física e a saúde de uma pessoa. Quando as reservas de energia estão baixas, isso geralmente se manifesta nas bochechas e sob os olhos. Elas perdem a sua plenitude e olheiras aparecem como círculos sob as órbitas. Se a abstinência ajuda a restaurar a energia, certamente também restaura a saúde. E o primeiro lugar onde isso é visivelmente evidente é no rosto. Grande parte da maciez da pele e da aparência jovem de uma pessoa deve-se à camada de gordura subcutânea, especialmente no rosto. À medida que envelhecemos, esses tecidos perdem volume naturalmente e vemos os sinais típicos de envelhecimento, como bochechas encovadas e perda de gordura, e em casos extremos, emaciação. Um estudo mostrou que a reprodução reduzida leva a um aumento do armazenamento de gordura em muitos organismos, juntamente com um aumento da longevidade. Por outro lado, o abuso desta função tem sido associado ao esgotamento das reservas de gordura. Em textos antigos, como os do Dr. Deslandes, que escreveu: "Não é incomum ver masturbadores afetados por uma emaciação completa. Seus corpos são reduzidos a meros esqueletos e prenunciam uma imagem do estado ao qual a morte em breve os levará. Muitas partes, como os lombos e as coxas, e os membros inferiores são frequentemente notáveis pela sua extrema emaciação." A capacidade dos masturbadores de recuperar carne quando abandonam esses maus hábitos é igualmente notável. Escrito no início dos anos 1900, a abstinência é o alicerce de toda a saúde. A abstinência mantém o corpo saudável, a mente clara, os olhos brilhantes, as bochechas rosadas e o rosto radiante com uma aura atraente. E nas palavras de Swami Sivananda, muita energia é desperdiçada durante o coito. Má memória, envelhecimento precoce, impotência, várias doenças oculares e diversas doenças nervosas podem ser atribuídas à perda dessa substância vital. É realmente chocante ver muitos dos nossos jovens andando com passos vacilantes, com rostos pálidos e sem vida, devido à perda deste fluido vital. Em vez de saltitar por aí com passos rápidos, ágeis, vibrantes e cheios de vitalidade e vigor, como um esquilo. Alguns são tão fracos e excitáveis que apenas pensar, ver ou tocar uma mulher causa ejaculação. O seu destino é verdadeiramente lamentável. Os olhos. A masturbação te cega, era dito ser um provérbio comum nos tempos antigos. Agora é frequentemente ridicularizado como um mito.
o famoso Doutor Tessó, que foi elogiado pelo próprio Napoleão, escreveu que os olhos ficam opacos e fracos devido à masturbação. Júlio Africano, um historiador cristão do século III, escreveu que cavalos, assim como atletas humanos, deveriam abster-se de atos sexuais. Isso prejudica os olhos. Os olhos são comparados às janelas do cérebro e alguns dizem que podem oferecer um vislumbre da nossa saúde cerebral. Portanto, é razoável supor que se os nossos recursos cerebrais estão a ser esgotados de energia por qualquer motivo, isso seria visivelmente evidente nos olhos. No entanto, não há evidências conclusivas desta ligação, que eu pudesse encontrar em estudos modernos publicados. Em tempos mais recentes, como escreveu A.R. Bernat, esses indivíduos infelizes, tendo estruturas cerebrais normais, nunca percebem que, a cada ejaculação, estão a derramar a própria substância dos seus nervos e cérebro, até que os seus cérebros estejam tão esgotados de lecitina que deixem de funcionar. Os nossos olhos revelam muito sobre o nosso estado de saúde, especialmente a nossa saúde cerebral. Parece que sim, assim como o rosto. Muitas pessoas relatam que os olhos ficam mais claros, brilhantes e atraentes durante a retenção seminal. Será que isso se deve à conservação de recursos essenciais para os olhos e o cérebro? A tez. O seu corpo é um organismo complexo que requer energia para funcionar. Todos os processos fisiológicos ocorrem nele. Esta fonte de energia é chamada ATP, ou trifosfato de adenosina. O ATP é frequentemente chamado de moeda energética da vida. Os processos corporais que o mantêm vivo não poderiam funcionar sem ele. Absorvemos energia do sol e dos alimentos, que é então convertida nesta molécula de energia. Entre outros usos, o ATP é utilizado para a divisão celular. A função nervosa, muscular e reprodutiva exige muita energia e, portanto, pode esgotar o ATP, assim como todas as outras funções que exigem energia significativa nas células da pele. O processo reprodutivo requer muita energia e pode esgotar o ATP, de forma semelhante a outras funções que exigem muita energia nas células da pele. O ATP é necessário para todas as outras funções que exigem energia significativa nas células da pele. Todas as funções que exigem energia significativa nas células da pele precisam de ATP para funcionar. As células da pele precisam de ATP para funcionar. Diz-se que o ATP ajuda a revitalizar os processos intracelulares na pele. Na pele, o ATP ajuda a revitalizar os processos intracelulares. Se a atividade reprodutiva da ejaculação for frequente, como isso afetará o ATP? Como o ATP é necessário para os processos reprodutivos e a produção de esperma, a ejaculação excessiva pode esgotar essa fonte de energia. O ATP é necessário para os processos reprodutivos e a produção de esperma. A ejaculação excessiva pode esgotar essa fonte de energia, pois o ATP é necessário para os processos reprodutivos e a produção de esperma. A ejaculação excessiva pode esgotar essa fonte de energia. Essa energia é necessária para outros processos, como a manutenção da pele. Outros processos, como a manutenção da pele, também precisam dessa energia. A partir disso, podemos ver que o uso excessivo de energia em uma área, como a reprodução, pode afetar outra área, como a condição e a qualidade da pele. Podemos ver que o uso excessivo de energia em uma área, como a reprodução, pode afetar outra área, como a condição e a qualidade da pele. O uso excessivo de energia em uma área, como a reprodução, pode afetar outra área, como a condição e a qualidade da pele. A condição e a qualidade da pele podem ser afetadas pelo uso excessivo de energia na reprodução. A virilidade está ligada à energia. A virilidade está ligada à energia, enquanto a energia é um termo geral para força e vitalidade. A energia é um termo geral para força e vitalidade. A virilidade refere-se às características masculinas e sexuais de uma pessoa. A virilidade refere-se às características masculinas e sexuais de uma pessoa. A virilidade refere-se às características masculinas e sexuais de uma pessoa. Costuma-se dizer que a virilidade que um homem sente é diretamente proporcional ao seu desejo sexual. Costuma-se dizer que a virilidade que um homem sente é diretamente proporcional ao seu desejo sexual. A virilidade de um homem é frequentemente considerada diretamente proporcional ao seu desejo sexual. Um homem com desejo sexual é um homem forte.
Este sentimento de virilidade ou este sentimento de sexualidade é o que se diz fazer os pássaros cantarem, o que inspira os homens a criar obras de arte e a alcançar grandes alturas em todos os campos criativos. Este sentimento de virilidade ou este sentimento de sexualidade é o que se diz fazer os pássaros cantarem, o que inspira os homens a criar obras de arte e a alcançar grandes alturas em todos os campos criativos. Diz-se que é o que faz os pássaros cantarem, o que inspira os homens a criar obras de arte e a alcançar grandes alturas em todos os campos criativos. Inspira os homens a criar obras de arte e a alcançar grandes alturas em todos os campos criativos. Os homens são inspirados a criar obras de arte e a alcançar grandes alturas em todos os campos criativos. Napoleon Hill escreveu que o desejo sexual é o desejo mais poderoso do ser humano. Napoleon Hill escreveu: o desejo sexual é o desejo mais poderoso do ser humano. Quando impulsionados por esse desejo, os homens desenvolvem uma imaginação aguçada, coragem e força de vontade. Os homens desenvolvem uma imaginação aguçada, coragem e força de vontade quando impulsionados por esse desejo. Os homens desenvolvem uma imaginação aguçada, coragem e força de vontade. Imaginação aguçada, coragem e força de vontade são desenvolvidas pelos homens quando impulsionados por esse desejo. Uma persistência e capacidade criativa que eles não conheciam em outras ocasiões. O resultado da ejaculação masculina sempre leva a uma diminuição temporária do desejo sexual, conhecida como período refratário. Se uma pessoa ejacular continuamente, esse período refratário também continuará. Quando a energia de uma pessoa se esgota, não é irracional supor que a sua vitalidade também será negativamente afetada. Escrito no final do século XIX sobre o tema da virilidade, virilidade é uma palavra que raramente recebe a devida consideração. Deriva do latim vir, que significa homem, mas usamos a palavra aqui com ênfase adicional, no sentido de um homem íntegro, saudável, cheio de coragem e vitalidade. É capaz de propagar a sua espécie com vitalidade semelhante. Um homem que esgotou os seus recursos, exaurindo o corpo e a mente, enfraqueceu-se a ponto de se tornar um impotente. Pode ser um homem no sentido anatômico, ou seja, ele não é uma criança nem uma mulher. Mas ele não é um homem no sentido mais amplo. Tais pessoas não possuem virilidade. Eles podem propagar a sua espécie, ou seja, gerar crianças fracas, mas não crianças capazes de se tornarem homens ou mulheres adultos e fortes. Experimentos foram realizados para estimar a quantidade de espermatozoides em homens que perderam a sua virilidade devido à intemperança e impureza, e os resultados mostraram uma diminuição muito grande. E a qualidade também é inferior. Ou seja, os espermatozoides são enfraquecidos em proporção ao enfraquecimento do corpo, geralmente em um grau maior. Pode ser devido à má qualidade desses produtos, que crianças inferiores são frequentemente geradas por pais que, se não fosse pela intemperança, teriam gerado crianças superiores. Isso também pode explicar por que as crianças às vezes superam os seus pais. Elas podem ter sido concebidas quando o estado de virilidade era muito alto. Claro, isso também sugere um estado correspondente por parte da mãe. Experimentos em cães e outros animais domésticos mostraram que, após 3 ejaculações consecutivas, havia muito poucos espermatozoides no fluido seminal, e após 4, quase nenhum vestígio restava até que a natureza tivesse tempo de recuperar a perda. Parece que preservar a própria virilidade, a masculinidade, deve ser um dos principais objetivos da vida. Ela pode ser perdida de várias maneiras, por falta de temperança, pelo uso de tabaco, por qualquer hábito efeminado que enfraqueça o corpo, mas, mais frequentemente, pela impureza. As mulheres também têm o dever correspondente de manter o seu corpo em um estado de pureza e nobreza semelhante, para que ela também possa ser pura e um templo adequado para o espírito que o habita. Crescimento muscular. Outro benefício frequentemente citado da retenção seminal é o crescimento muscular. Praticantes de retenção seminal frequentemente afirmam em fóruns que notaram um aumento na massa muscular e no desempenho enquanto a praticavam. Mais uma vez, não há evidências publicadas para apoiar essa ligação. Embora estudos tenham mostrado que a abstinência sexual pode aumentar a testosterona.
E já estabelecemos que o aumento da testosterona pode levar ao crescimento muscular. Anedoticamente, um membro da comunidade Reddit postou seus níveis de testosterona antes e depois de 300 dias de retenção seminal, e seus resultados mostraram que sua testosterona livre quase dobrou. Embora esta seja uma área que requer mais pesquisa, esta ligação parece plausível, considerando os dados disponíveis e as inúmeras observações de pessoas que experimentam este crescimento ao praticar a retenção seminal. Em contraste, no estudo sobre salmões durante seu período de reprodução, a catabolismo muscular foi considerada como fornecendo apoio para a atividade gonadal e o desenvolvimento de espermatozoides. Por que os salmões perdem massa muscular durante o período de reprodução? Será que os recursos necessários para a reprodução sobrecarregam outros sistemas e funções do corpo, como o desenvolvimento muscular? Além disso, a conservação dessas energias poderia contribuir para um funcionamento mais eficiente dos processos em nossos corpos. Os custos da reprodução para a função biológica foram extensivamente estudados e aprofundaremos essas descobertas nas sessões seguintes. Resistência e vigor. A resistência e o vigor supostamente aumentam com a retenção seminal. Pode-se treinar por mais tempo, levantar pesos mais pesados, lutar melhor, etc. O boxeador Muhammad Ali era conhecido por sua incrível resistência. Ele passou por 15 rounds, foi derrubado, mas voltou e venceu. Do livro de Muhammad Ali, um treinador olímpico de boxe disse sobre Ali: havia um garoto que acabou de chegar aqui chamado Cassius Clay. Se você apostasse nele toda vez que ele lutasse, você seria um homem rico, porque ele não perderia uma luta. Acredito que o o tornava especial era sua capacidade de controle sexual, e ele o fez. Qualquer criança que consiga controlar sua sexualidade pode, com o título, acredito, o ex-campeão mundial de pesos pesados de boxe David Haye falou sobre o tema da retenção seminal. Não ejaculei nas 6 semanas antes da luta. Sem sexo, sem masturbação, nada. Libera muita tensão, libera muitos minerais e nutrientes que seu corpo precisa e os libera de forma desperdiçadora. A liberação enfraquece seus joelhos e suas pernas. Encontre um leão que não come há algum tempo e você terá um gato perigoso. Então, não haverá uma gota de mim, nem mesmo durante o sono. Se há garotas ao meu redor em um sonho, eu digo a elas: tenho uma luta na próxima semana, não posso fazer nada, não posso fazer isso. Isso é controle. Faço isso desde os 15 anos e agora é uma parte integrante da minha preparação. É por isso que sou quem sou hoje. É por causa de todos esses pequenos sacrifícios. Encontre-me outro boxeador que faça os mesmos sacrifícios e você encontrará outro campeão. Voz mais grave. A ligação entre a voz e as gônadas, ou especificamente os testículos, é conhecida desde a antiguidade. A castração era um método para manter a voz aguda e era frequentemente praticada em cantores masculinos de voz aguda castrati nos séculos XVI, XVII e XVIII. É na puberdade e no desenvolvimento das características sexuais secundárias que a voz muda. Diz-se que uma voz mais grave é devido à testosterona. Como mencionado anteriormente, a retenção seminal tem mostrado em estudos de curto prazo. Para aumentar os níveis de testosterona, os relatos de vozes mais graves durante a retenção seminal são numerosos e são frequentemente relatados em fóruns de retenção seminal. Atletas campeões, muitos atletas famosos, declararam a abstinência como um fator para o seu sucesso. A noção de que a abstinência sexual melhora o desempenho atlético existe desde a antiguidade e continua a ser uma prática popular entre os atletas, e especialmente entre os boxeadores, como mencionado anteriormente. Na Grécia Antiga, os atletas olímpicos juravam castidade, pois acreditava-se que abrir mão dos prazeres sexuais aumentaria a vitalidade. O sêmen simbolizava a masculinidade, a força, e perdê-lo era perder a própria virilidade. Atletas que faziam sexo antes de treinar diziam ter uma aparência distintamente diferente. A obra Gymnasticus, de Filóstrato, é considerado um dos poucos textos antigos, dedicado exclusivamente ao tema do atletismo. Ele escreveu: aqueles que chegam ao ginásio logo após o sexo serão revelados por mais sinais. Quando eles se exercitam, sua força é diminuída, e eles ofegam, e lhes falta coragem nos ataques. E eles ficam pálidos com o esforço, e podem ser detectados por tais sinais.
E quando eles se desnudam, suas clavículas afundadas os denunciam. Seus quadris são menos firmes, o contorno de suas costelas é visível e seu sangue é frio. Esses atletas, mesmo que nos dediquemos a eles, não terão chance de serem coroados vencedores em qualquer competição. A parte inferior dos olhos é fraca, seu pulso é fraco, seu suor é fraco, seu sono, que controla a digestão, também é fraco. E seus olhos olham ao redor com curiosidade e revelam luxúria. Se um atleta acabou de fazer sexo, é melhor que ele não treine. Em que sentido são homens? Aqueles que trocam coroas e proclamações de vitória por prazeres vergonhosos. Sistema imunológico. Disse que o sêmen contém muito zinco. Em um livro sobre análise de sêmen está escrito: o teor médio de zinco da próstata humana é de 68 a 2 miligramas, significativamente superior ao teor de zinco no fígado humano, cérebro, testículos ou sangue. Esses pesquisadores sugerem que o zinco presente no plasma seminal humano deriva principalmente das secreções da próstata. Entre os fatores que afetam a produção de sêmen em humanos e animais, os hormônios desempenham um papel crucial. A formação, produção e composição do sêmen ejaculado são o resultado da atividade coordenada de várias glândulas endócrinas, com a hipófise e as células intersticiais testiculares desempenhando um papel dominante. Além disso, há muitas evidências publicadas de que o zinco está envolvido na melhoria da função do sistema imunológico, tanto em animais quanto em humanos. Esta ligação positiva entre o zinco e a função imunológica humana, isso é conhecido há décadas, e embora não haja estudos diretos sobre a perda de sêmen e os níveis de zinco, pode-se razoavelmente inferir que a perda contínua desse recurso vital pode ser prejudicial à força do sistema imunológico. Crescimento capilar. A ligação entre a perda de cabelo e a masturbação é talvez uma questão controversa, mas a história dessa ligação remonta à antiguidade. Hipócrates notou essa conexão ao escrever: os eunucos não sofrem de gota nem ficam calvos. Aristóteles atribuiu à calvície a perda de calor causada pela atividade sexual e explicou que era por isso que mulheres e crianças nunca ficavam calvas, pois não eram capazes de produzir secreções seminais. Na década de 1940, James B. Hamilton estudou homens castrados e calvos e descobriu que aqueles castrados antes da puberdade nunca ficavam calvos, e naqueles castrados após o início da calvície, o processo de perda de cabelo parava completamente. Isso não significa endossar a castração de forma alguma, pois há muitas consequências negativas para a saúde associadas a essa prática desatualizada. No entanto, este estudo, de alguma forma, reforçou as palavras de filósofos e médicos antigos sobre a origem potencial da perda de cabelo. O consenso atual é que a masturbação não causa perda de cabelo. No entanto, muitos contestaram este ponto, e muitos textos antigos afirmaram o contrário. Atualmente, este continua sendo um tópico controverso sem uma conclusão clara. E, pelo menos, talvez mereça mais investigação. Os ossos são outro benefício comumente relatado da retenção de sêmen, ou seja, a melhoria da força óssea. Isso é principalmente anedótico, mas há muitos tópicos em fóruns de retenção de sêmen que escrevem sobre como eles experimentaram melhorias na força ou densidade óssea. A análise do sêmen mostrou que cálcio, magnésio e zinco são encontrados no fluido prostático, o que pode indicar um benefício e retê-lo no corpo. No entanto, isso é atualmente apenas uma teoria. Pernas mais fortes. Muitas pessoas afirmam que suas pernas ficam fracas após a atividade sexual. Em inglês, existe a frase weak at the knees, pernas bambas, que é frequentemente usada ao ver uma pessoa atraente e ativar sensações sexuais que emanam dos órgãos reprodutivos. Isso superestimula os nervos, fazendo com que os joelhos tremam e enfraqueçam. Tissot citou muitos casos em que a masturbação causou fraqueza nas pernas dos pacientes. Isso ocorreu nos anos 1800. No entanto, o consenso público atual provavelmente não apoia tais afirmações. É razoável supor que, se uma pessoa esgota sua energia sexual, as pernas, a área a qual os órgãos genitais estão diretamente conectados, sentirão uma perda imediata de energia.
Por outro lado, a conservação dessas energias pode ser vista como benéfica para a manutenção da força das pernas. Outro médico dos anos 1800 escreveu: "Vimos em vários casos anteriores que contrações permanentes nos membros inferiores ocorreram em masturbadores, aqueles que se autoestimulam devido a doenças da medula espinhal, aumento da masculinidade em homens, aumento das características femininas em mulheres ao praticar a abstinência." Estes são tópicos frequentemente discutidos na retenção de sêmen. Como discutido anteriormente, o aumento da testosterona é uma das principais razões pelas quais as pessoas acreditam que isso é verdade. Também se diz que a ejaculação contínua torna os homens efeminados. Os escritos de um médico dos anos 1800 abordaram este tópico. Aqueles que se masturbam, se autoestimulam, tornam-se efeminados e enfraquecem seu físico, usando essas partes de uma forma que as cansa e as altera. E ao observar as mulheres, elas também se privam de sua beleza, da delicadeza de sua forma e do encanto de sua voz. Outro escritor dos anos 1800, Tissot, escreveu: "Os jovens assumem a aparência e as doenças dos velhos. Eles se tornam pálidos, estúpidos, efeminados, preguiçosos, fracos."